Deus, eu quero nessa noite te louvar pela vida da minha esposa. Obrigado porque quando eu olho eu vejo que o Senhor me ama demais. O Senhor separou o melhor que tinha, para que juntos nós pudéssemos cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor possa usar a boca dela essa noite de uma maneira que possamos sair deste lugar transformados, impactados com a palavra do Senhor. Crie em nós, ache em nós terra fértil essa noite, e que nós possamos mesmo sair deste lugar revigorados no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu estou com bastante expectativa daquilo que Deus vai fazer aqui hoje nesse lugar. Amém. E vocês podem mesmo se sentir privilegiados, porque a presença do Senhor é muito real nesse lugar. Aleluia. E hoje eu passei a tarde aos pés do Senhor. Meu Deus, é assim, mãe, igual eu sou. É tão raro quando a gente consegue fazer isso, mas assim, não tem, sabe? Eu falo, Senhor, a gente tem pedido de oração, né, para o ano de 2019. Uma das coisas que eu pedi para o Senhor foi para mim ficar mais tempo na presença dEle, porque a presença de Deus, ela revigora, sabe? Ela faz a gente brilhar, como Moisés saiu ali. Depois de 40 dias, ele saiu brilhando. A gente é assim quando a gente está na presença do Senhor. E hoje eu vi o Espírito Santo de Deus operando desde cedo aqui nesse lugar. Porque quando eu cheguei aqui, o pastor Marcelo Augusto começou a ministrar. Eu falei, Senhor, mesma palavra, com lugares diferentes na Bíblia. O Senhor quer falar conosco nesse lugar? E o pastor Evaldo abriu aqui, falando a respeito de que Sara foi visitada e ela teve que preparar, a respeito da gente preparar o lugar para que o Senhor possa chegar. E é justamente isso que Deus ministrou ao meu coração. O Senhor, Ele tem um propósito na nossa vida, mas primeiro nós precisamos assim entender que nós precisamos preparar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra através de nós. Sabe, não é de qualquer maneira. A salvação ela é imediata, você não precisa fazer nenhum esforço, ela é de graça, ela não custa nada. Mas eu quero te falar algo muito importante nessa noite. Para você ser um discípulo de Jesus, pode custar muito caro. É diferente. A salvação é de graça, mas ser um discípulo de Jesus é o preço que você vai ter que pagar. Não tem como. É algo que você precisa escolher, sair da sua zona de conforto e falar, Senhor, eu quero. Sabe, a gente precisa entender esse conduzir do Senhor na nossa vida depois que simplesmente somos salvos. Quando o Senhor fala ali conosco no livro de Romanos, a carta que Paulo escreve para os Romanos, que nós precisamos em primeiro lugar o quê? Não nos conformar com este século. Pelo contrário, nós precisamos aprender a oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo no altar do Senhor todos os dias da nossa vida. Para quê? Para que nós possamos ter nossa mente transformada pela palavra de Deus. Aí sim o Senhor vai, sabe, Ele vai ter prazer de, através de nós, realizar a boa vontade dEle. Não é fácil. Falar para vocês que vida cristã é fácil, que caminhada cristã é fácil, não é fácil. Mas eu posso falar para vocês que vale a pena. Sabe, como fala ali no livro de Eclesiastes, melhor é o fim do que o princípio das coisas. Hoje eu estava meditando nessa palavra e uma certa hora o Senhor começou a trazer ao meu coração tudo que eu já passei para chegar até aqui. E recentemente eu fui ministrar numa igreja no interior, e há 8 anos atrás eu estive ministrando nessa igreja. E quando eu saí de lá, eu estava na rodovia, eu falei assim com o Senhor, Senhor, obrigada pelo privilégio de poder voltar nesse lugar, né? O Espírito Santo na hora falou assim para mim, filha, privilégio é você ainda
têm se perdido nessa caminhada, sabe? Tantas pessoas têm desistido. E quando a gente é salvo, quando a gente tem aquele encontro com Jesus, vocês já notaram que parece que as coisas pioram? Parece que a nossa vida faz assim, ela vira de cabeça para baixo, não é? Até isso o Senhor me mostrou hoje que é normal. Sabe quando Moisés chegou ali em Faraó e falou assim: o negócio é o seguinte, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó mandou. E ele falou que é para você libertar esse povo. O que aconteceu? Faraó libertou aquele povo? Não. Mas de imediato, sabe o que Faraó fez? Faraó virou e falou assim: eu estou achando que esse povo está sem o que fazer. Então vamos fazer o seguinte: tira a palha deles, tira o feno deles e vão dar mais serviço para eles, que está fácil demais. Aquilo ali é o fim? Não. Aquilo ali é o início da promessa de Deus se cumprir na vida deles. Porque quando Deus começa a trabalhar no nosso coração, o Senhor quer mostrar que Ele quer trabalhar é no nosso interior, é de dentro para fora. Existe uma diferença de você ser salvo, de você ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e de Deus poder verdadeiramente habitar o seu espírito. Existe um tempo de preparação para isso. É isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Abre lá em Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 25. Amém? Amém. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus se revelou a si mesmo em duas grandes alianças. Na velha, a gente tem o tempo da promessa e o tempo da preparação. Já na nova, a gente vê o tempo do cumprimento da promessa e da posse da promessa. No Antigo Testamento, como que o Espírito Santo de Deus manifestava ali? O Espírito Santo, ele vinha sobre as pessoas, trabalhando nelas em momentos e em maneiras especiais. Ou seja, ele operava de cima, de fora para dentro e dentro. Vocês lembram que Saul foi transformado no novo homem? O Espírito de Deus transformou o coração de Saul. Já na nova, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Ou seja, ele opera de dentro para fora e em cima, onde ele consegue fluir em nós e por meio de nós. Eu falo que o diabo, ele tem tentado separar o Novo Testamento do Velho. Mas a palavra de Deus, do início ao fim, ela é um livro só. Quantas e quantas pessoas nessa caminhada agora acreditam apenas no Velho, só na Torá? Sabe por quê? Porque o tanto que o diabo puder tocar nas coisas de Deus, mais falta de entendimento em nós ele vai conseguir. E quando nós não temos entendimento de quem o nosso Deus é, a gente para, a gente vacila. Eu falo que no anterior nós temos o Espírito, ou seja, como o Santo, como o Todo-Poderoso. Na nova, nós temos o Espírito de Deus como nosso Pai, como o Pai do Senhor Jesus. E a diferença entre uma e outra é justamente, já pararam para pensar que entre Gênesis e Apocalipse, o que tem no meio? A obra da cruz de Cristo. Sabe por quê? Porque tudo que nós precisamos
o Senhor já fez. Cabe a nós agora nos preparar para cumprir a vontade dEle, para fazer a vontade dEle, sair da nossa zoninha de conforto e falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu tenho visto tantas pessoas, sabe, perderem mesmo aquela graça de Deus, porque igual essa semana eu recebi uma mulher me falando que ela está numa igreja tem muito tempo e não cresce. E eu falei com ela: olha, amada, se você tem paz no seu coração, continua, porque uma vida é preciosa para Deus. E sabe o que Deus me falou? Deus me falou assim: filha, vocês são meus embaixadores. Embaixadores não tem que se preocupar para quantas pessoas vocês vão falar. A única preocupação é em transmitir aquilo que eu verdadeiramente falei ao coração de vocês. A plateia não cabe a nós. O que nos cabe é ter comunhão com esse Deus para que nós possamos representá-lo de fato e de verdade. A obra do Espírito Santo de Deus de nos convencer do pecado, da justiça, ela nos arremete a quê? A uma vida de arrependimento, a uma vida de fé, a uma vida de andarmos em novidade de vida. Isso é a obra preparatória de Deus na nossa vida. Existe uma preparação, existe um tempo das coisas se cumprirem na nossa vida. Não tem atalho, não tem passa para frente, não tem. Nas palavras de Ezequiel aqui, nós encontramos surpreendentemente expressa em uma promessa a dupla bênção, sabe, que Deus concedeu para nós através do seu Espírito. A primeira é o quê? Porém, dentro de vós, Espírito novo. O Espírito Santo de Deus vem, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nós somos renovados e vivificados pelo Espírito de Deus. Aí começa a vir a segunda bênção, que fala o quê? Porei dentro de vós o meu Espírito, para habitar no seu novo Espírito. Existe um tempo, sabe, de preparação, para que Deus possa mesmo abundar, superabundar em nós, através de nós. Esse tempo de preparação, ele não tem nada a ver nas coisas materiais que nós temos, nem na posição que a gente ocupa dentro da igreja, porque o reino de Deus é um reino de igualdade. O Senhor não faz acepção de pessoas, mas esse tempo de preparação, ele vai do tempo que você tem aos pés do Senhor, na palavra de Deus e com os irmãos. À medida que você busca o Senhor nesses 3 tempos da sua vida, você vai sendo preparado para que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre sua vida. O Senhor, ele fez Adão primeiro. Depois o que ele fez? Soprou o Espírito, o seu fôlego de vida nele. O tabernáculo, o templo, o Senhor não chegou e foi, não. Se você ler a respeito do tabernáculo, ali nos últimos 3 capítulos do livro de Êxodo, você vai achar 19 vezes a seguinte frase: porque Moisés fez tudo conforme o Senhor havia ordenado. Depois da obediência de Moisés, a palavra de Deus fala em Êxodo 40 que a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória de Deus encheu aquele lugar. Como que as nossas vidas muitas vezes têm sido assoladas? Porque a gente tem experimentado apenas aquela porção imediata do novo nascimento e a gente para por aí. A gente não tem tempo no único lugar que nos ensina a nos preparar para que o Espírito Santo de Deus nos encha, nos transforme. Eu acho tremendo, sabe? Porque quando você vai para a palavra de Deus, o Senhor preparou Noé, Ele preparou Abraão, Ele preparou José, Ele preparou Moisés, Davi. Os discípulos foram preparados para depois cumprirem
o chamado de Deus. Eu acho lindo quando Davi fala, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. A primeira obra do Espírito Santo, pela qual Ele nos convence do pecado, leva-nos ao arrependimento, sabe? Agora a fé é que vai nos ajudar a prosseguir, para andarmos em novidade de vida e experimentar, conhecer de fato e de verdade a doce voz do Espírito Santo de Deus. Às vezes as pessoas me perguntam: Séries, você ouve o Senhor? Como é que é isso? Eu falo: eu ouço o Senhor. Tem muitos anos que eu estou me preparando para ouvir Ele. E quanto mais eu ouço, mais eu quero preparar, porque nada se compara em conhecer o Senhor. Nada se compara em ouvir a voz do Senhor. Nada se compara em ver o fluir desse Espírito Santo maravilhoso. Agora nós precisamos o quê? Nos tornar adequados para que a habitação do Espírito venha dentro de nós. Infelizmente, dentro da nossa igreja, essa semana eu escutei algo assim assustador de um pastor tão, sabe, tão bênção. Ele disse que 80% das nossas igrejas estão contaminadas, estão indo pelo caminho errado. E isso me assustou, mas ao mesmo tempo não saiu fora daquilo que o Senhor tem me falado, daquilo que o Senhor tem me cajadado, daquilo que o Senhor tem aberto os meus olhos, porque essa verdade infelizmente tem se cumprido. Nós estamos deixando de lado o tempo da preparação. No tempo da preparação é que você vai aprender que a nossa vida com Deus, a nova vida, não é uma vida por sentimento, é uma vida por fé. Por fé. Da mesma maneira, hoje de manhã o pastor Marcelo estava falando aqui a respeito do processo ali do tabernáculo. Hoje continua esse mesmo processo. A preparação continua. Primeiro eles entravam ali no átrio, ofereciam sacrifícios no altar do Senhor. Oferecei o vosso corpo como sacrifício vivo. Depois eles passavam pela bacia de bronze, onde eles iam se lavar. A única coisa que nos lava é a palavra de Deus. E depois eles entravam no santo lugar. E tem uns que entram no santo dos santos. Quem já entrou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já entrou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Não sabe. As coisas desse mundo não têm mais valor. As riquezas desse mundo não ocupam mais espaço no seu coração. Tudo que você quer é o santo dos santos. Mas existe o tempo da preparação. Eu me lembro quando eu comecei a pregar a palavra, há mais ou menos uns 12 anos atrás, eu via um pastor da minha igreja pregar e eu chegava lá em casa e falava: Marcelo, eu não sei pregar a palavra, eu queria ser igual a ele. Marcelo, amor do céu, tem uns 10 anos que ele estuda, você já está querendo ser igual a ele? Soberba. Sabe por quê? Porque quando nós convertemos, a nossa carne ainda está gritando. Quando a gente converte, a gente não deixa de ser uma pessoa mentirosa.
naquele momento é que você foi transportado do império das trevas para o reino de amor. Mas eu quero te falar, você não conhece exatamente nada desse reino. Nada. Você não conhece o rei, você não conhece os moradores e muito menos as regras que esse reino tem. Aí você chega lá, você ainda fica querendo dar um de gostosão, sabe? Achando que você sabe demais. Isso é a nossa carne. Amados, quantos e quantos jovens eu já tive que discipular, que convertiam e chegavam em casa e me davam problemas enormes com pai e mãe. Já pensou o que é? Uma menina que você tá ali, você limpou a bunda dela, passou o mar com a gloss, e de repente ela chega e fala assim: olha mãe, se você não aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, você vai pro inferno. Erradíssimo. Errado. Cadê o tempo de preparação? Cadê o tempo de você verdadeiramente entender o que é a glória de Deus? Cadê o entender o que é diminuir para que o Senhor cresça? Conversão da alma e novo nascimento são duas coisas totalmente distintas. Distintas. Sabe? E a gente, infelizmente, está achando que o Espírito vai ficar aí, beleza. Não vai. Não vai. Amados, quantos e quantos espíritos apagados dentro de filhos e filhas de Deus. Paulo nos alertou: não apagueis o Espírito. Não extingueis o Espírito. Semana passada o Senhor abriu meus olhos. Eu falei: Marcelo, olha isso aqui. A gente estava lendo Bíblia junto e nós estamos começando de novo. E eu estava lendo Gênesis 45 e eu estava lendo de quando chegaram para Jacó e falaram para ele que José estava vivo. Sabe o que fala ali na palavra? Que quando Jacó ficou sabendo, o seu espírito reviveu. Eu falei: Marcelo, o homem de Deus, o espírito morto. E Deus começou a ministrar no meu coração: filha, as dores que vocês têm passado, se vocês começarem a focar mais nelas do que em mim, filha, as decepções que vocês têm passado dentro de igreja, se vocês começarem a focar mais nelas do que em mim, as perdas que vocês têm, se vocês começarem a focar mais nelas do que em mim, o espírito de vocês vai apagar, vai extinguir. Aí sabe o que acontece? A gente começa a querer viver uma vida com Deus na força do nosso braço, onde não tem força e muito menos alegria, porque só o Espírito Santo de Deus pode ministrar isso no nosso espírito. Quantas e quantas pessoas tristes, com um cansaço que não passa. Quantas e quantas vezes já não aconteceu isso comigo, um cansaço que a gente tira férias, volta, não passa. Sabe por quê? Porque aqueles que confiam no Senhor, eles serão renovados. Aleluia, glória a Deus. Sabe, eles voarão como águia, mas isso é no Espírito. O Espírito de Jacó reviveu, porque ele ficou sabendo que José estava vivo. Aquele homem de Deus não passou no teste, podemos dizer assim. Para que nós possamos ver que a palavra de Deus, ela não é um livrinho que conta só historinhas de gente bonita que no final dá tudo certo. Não, no final dá tudo certo, se nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que Deus ministrou hoje no meu coração? O Senhor me disse assim: filha, tudo que é vivo precisa ser alimentado. Tudo que é vivo precisa ser alimentado, senão morre. Morre. E hoje pela manhã, ontem à noite, apareceu um filhotinho de passarinho lá em casa. Nós pegamos ele, lá em casa cai muito, porque é telhado, tem muito ninho. Pegamos ele, ele dormiu dentro de casa.
não tem como ele voar. E lá na varanda do meu quarto, deu um ano para vir para cá, a mãe dele novamente estava colocando comida na boca dele. Por que nós estamos preocupando? Até as aves do céu eu alimento. Os lírios que hoje estão aqui, a mãe não morre, eu alimento. Com o que nós estamos preocupando? A nossa preocupação não é fazer aquilo que está no nosso coração, não é ser grande aos olhos de homens, mas é ser pequeno aos olhos de homem, porque essa é a única maneira da gente ser grande aos olhos de Deus. Tudo vem dele, tudo é para ele. João 15 é a videira, nós somos os ramos, somos podados, somos cortados, mas sem ele nós não podemos fazer exatamente nada. Amados, a igreja tem descansado naquilo que recebeu: salvação. Ganha 1 para Jesus, ganha 10 para Jesus, ganha 1000 para Jesus, e aí? Acabou? Acabou? E o ensino daquilo que o Espírito Santo faz em cada crente, daquele que crê, através da sua liderança, através de quando nós santificamos a nossa vida, através de quando nós nos fortalecemos na palavra de Deus? Cadê? Por que hoje não vemos poder? Porque o poder vem do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não tiver autoridade no nosso meio, não vamos ter poder. Não vamos ter poder. Hebreus nos ensina que nós precisamos nos esforçar para entrar num descanso. Existe um descanso depois da preparação. Esse descanso é quando você sabe que o meu trabalho é descansar em ti. Quando você entrega o teu caminho ao Senhor, quando você confia nele, ele faz. Gente, esse tempo acaba, parece que faz assim, ó. Parece que Deus muda uma chavinha dentro de você e você fala assim: nossa, acabou. Mas esse tempo, ele é estabelecido por Deus. Por isso que lá em 1 Pedro 5,7, ele fala assim: olha, lança diante de Deus a sua ansiedade. Lança diante dele. Humilha diante dele, que no tempo oportuno, é no tempo dele, não é no nosso tempo. E Hebreus continua falando aqui que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você não vai passar por esse tempo de preparação se você não tiver vida na palavra. Por quê? Porque tudo aquilo que é vivo precisa ser alimentado. O Senhor quer reavivar o seu espírito aqui essa noite. Eu creio nisso com todo o meu coração, porque Ele está aqui nesse lugar. Ele é real demais aqui nesse lugar. E Ele quer fazer essa obra na sua vida, na minha vida. Mas nós precisamos entender que não é uma obra que vai parar, porque nós ainda continuamos nesse mundo mau. A palavra de Deus ainda nos diz para seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, gente, verá a Deus. Nós precisamos orar, sabe, para que Deus, em seu poder, conceda um poderoso operar do Espírito Santo na nossa igreja, na igreja do Brasil, sabe, para que cada filho de Deus possa provar a dupla promessa se cumprindo, não apenas receber um novo Espírito, mas a habitação do Espírito Santo de Deus no nosso espírito. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achados de
acho tremendo quando Samuel vira para Saul e fala assim, lá em 1 Samuel 15. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Eu escutei um exemplo essa semana maravilhoso que eu vou dar para vocês aqui agora. Eu gosto muito de aprender, gente. Já pensou eu chegar lá no céu? Vem cá, marido, vou chegar lá com você, não vou primeiro que eu sei, você vai ficar aqui, não vou mais nem momento. Chegar lá no céu, diante de Deus. Aí o Senhor vai virar para mim e falar assim, eu vou virar para Deus, o Senhor vai virar para mim e falar assim, e aí filho, o que você fez? Senhor, eu pastorei mulher demais, Senhor, mas foi muita mulher, eu escutei tanta bobagem, Senhor, que só Jesus na causa, Senhor, mas eu estava ali, porque eu amava essas mulheres. Essas mulheres, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí, ele vai virar para Marcelo e falar assim, filho, vem cá, como é que foi o papel dela como sua ajudadora e auxiliadora idônea? Porque as obras vêm depois daquilo que eu fiz dentro da minha casa. Meu primeiro papel é ser submissa a Ele, na missão que Deus confiou a Ele. Mesma coisa contrária. Pode ser sentado, bendito. Eu quero deixar alguns versículos para vocês, que vocês têm a obrigação de ter decorado no coração e na mente de vocês, amém? É decorado, gente, decorado. Se tudo que é vivo precisa ser alimentado, você precisa entender o seguinte: João 8, 31 e 32, e fala o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Não existe outra coisa que vai te libertar para você ser preparado para ser cheio do Espírito Santo de Deus, a não ser o conhecimento da verdade da palavra de Deus. Outro está lá em Efésios 6,17, que fala que a espada que o Espírito Santo usa nessa batalha, nessa guerra, é a palavra de Deus. Ou seja, se você não tem vida na palavra de Deus, não tem possibilidade do Espírito Santo de Deus operar em você e por meio de você. Sério, Deus
obedecer. Romanos 5 fala que, quantas e quantas pessoas, a gente veio fora, ninguém tem mais paciência com ninguém. Pastoreio é um negócio que está ficando perdido. Discipulado, ninguém quer mais ninguém. Por quê? Porque lá em Mateus 24 fala que no final dos tempos o amor iria se esfriar de quase todos, mas aqueles que perseverassem até o fim iam ser salvos. Sabe quem derrama esse amor no nosso coração? Romanos 5 fala que quem derrama o amor no nosso coração é o Espírito Santo de Deus. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não vai conseguir amar nem a você mesmo. E o último, está lá em 1 João 2, versículos 5 e 6, que fala: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Amém? A nossa vida é pela fé. E eu quero orar nessa noite. Eu quero orar nessa noite para que o Espírito Santo de Deus venha e avive o nosso espírito nesse lugar. Porque o Senhor é um Deus de misericórdias. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. Nós precisamos entender que não existe nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus por isso. Mas nós precisamos ir para os pés do Senhor e falar: Senhor, reaviva o meu espírito, Senhor. Eu preciso ver